Boa noite, pessoal. Primeiramente, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer os 100 inscritos, tá? Como eu já falei para vocês, pessoal, é pouco em relação a algum pessoal aí que tá na internet, aí que tá no YouTube há um bom tempo, né? Já tem uma estrada, já percorreu uma estrada, merecido. É pouco, mas são os meus 100 inscritos, pessoal, tá? Então eu tenho que agradecer vocês, porque vocês são a base, vocês são o alicerce. Tudo que vier acima agora, tá? Então vocês estão lá embaixo sustentando. Foram vocês que gostaram, acreditaram, me deram um voto de confiança, entende? Sei lá, o que eu vou falar pra vocês, né? Que de alguma forma se identificaram com os vídeos, tá bom? Então é só agradecer, tá? Isso eu queria primeiramente nesse vídeo agradecer, e estão todos agradecidos de coração, tá bom? Agora, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Todos com muita saúde, todos alcançando seus objetivos, cada um na sua luta, cada um na sua batalha, tá bom? QTH de momento, pessoal, tá? Funerária na estrada. Isso, estamos na estrada. Estamos aqui em Imbaú, pessoal. Imbaú, no interior do Paraná. Imbaú, tá? Aqui depois vem Ortigueira, Mauá da Serra. Estamos nesse trecho aqui, tá bom? O meu destino hoje é Apucarana, tá, pessoal? Eu tô indo buscar um falecido em Apucarana. Tá chovendo, um trecho perigoso, sinuoso, e a gente continua com cautela aqui, né? Conversando com vocês, na verdade gravando o vídeo, tá? E com toda a atenção na estrada aqui, tá bom? Pessoal, hoje a abordagem, tá? Vai ser um pouco diferente. Talvez eu fale sobre alguma dica de segurança, né? Alguma dica de segurança na estrada, como eu sempre falo, né? Vamos ver, tá bom? Mas hoje, na verdade, eu também não vou contar história nenhuma, tá? Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Covid. Mas sobre a doença? Não, pessoal. Sobre como que a gente lidou e estamos lidando, certo? Quando chegou esse vírus novo, tá? E também as pessoas passaram a entrar em óbito, tá? Né? Complicações e se contaminar e depois evoluir a óbito, certo? Pessoal, primeiro eu acho que eu não posso deixar de agradecer que graças a Deus nenhum familiar meu passou por isso, tá? É assim, pessoal, muitos tiveram, praticamente quase todos, mas eu digo assim, de perder a vida, tá? Pelo menos na minha família não teve, mas a gente sabe aí que em outras famílias tiveram, infelizmente, né? Às vezes até mais de uma pessoa bem próxima, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero falar pra vocês sobre o Covid? Quem não é do ramo, tá? Eu sei que tem muita curiosidade a respeito e agora vai conseguir sanar um pouquinho dessa curiosidade. Quem é do ramo, por favor, depois comenta aí. Olha, aqui é diferente, aqui não é assim. Por quê, pessoal? Cada município, cada estado, tá, tem a sua regra. Então, a Anvisa baixou um decreto, certo? Que é um decreto a nível nacional. Mas mesmo assim, cada município, cada cidade se adaptou, né, a essa regra para realizar os procedimentos, tá? Então, em cada lugar eu sei que existem algumas diferenças aí, depois o pessoal pode estar comentando aí, tá bom? Então, pessoal, antes de mais nada, tá? A infecção por coronavírus, tá? Quando a pessoa se contaminou, ficou um tempo internada e evoluiu a óbito, tá? Pra gente, na nossa profissão, agente funerário, além de ter dado alta demanda, né, de movimentação, de corpos e tudo mais, chegou a faltar urna especial, pessoal, tá? Pelo menos aqui na nossa região, na nossa cidade, faltou urna especial
que é a urna obesa, que a gente chama, né? De pessoas que estão acima do peso, tá? E o que acontece? Quando a gente vai fazer uma remoção, tá? Eu tô falando aqui, pessoal, Curitiba e região metropolitana, tá? No estado do Paraná. Quando a gente vai fazer uma remoção, que é a retirada do falecido, tá? Depois que a família recebe o comunicado da equipe médica, de algum assistente social, cada hospital, cada, né, clínica, cada UPA tem a sua forma, né, de atender, né, a pessoa, a família depois do luto, certo? Então o que acontece? Aqui, pessoal, quando a família retirava a guia amarela, que a gente chama, e se dirigia até o serviço funerário, aonde em Curitiba existe um sorteio, não pode escolher a funerária, tá? Quando a família era sorteada, qual funerária que ia atender, certo? É o rodízio que eles chamam aqui. O que acontece, tá? A família vinha, né? Contratava o funeral, certo? Quando a família não tinha condições, a prefeitura tem um programa de gratuito que atende a pessoa que não tem condições, né? Seria a pessoa baixa renda, alguma coisa assim, né? Então a pessoa chega lá e diz: olha, eu não tenho condições de enterrar meu ente querido, e a prefeitura dá tudo. É claro que ela dá uma urna a mais simples que tem. Urna é o caixão, tá, pessoal? Para quem não é do ramo, né? Urna é o caixão, tá? A prefeitura dá uma urna mais simples que tem. Não pode colocar, a prefeitura não dá ornamentação nenhuma, que são as flores, né? A família tem que dar uma roupa para vestir o falecido, tá? E assim, se o falecido for uma doença, vamos supor que foi uma morte violenta, pessoal, tá? E machucou o rosto, né? Então, se a família não tem condições de fazer procedimentos para estar resolvendo isso, tá? Pessoas que levaram muitos tiros, talvez facadas, né? Foram queimadas, alguma coisa assim, aí é o caixão lacrado que a gente chama, pessoal, tá? Então tá. Mas onde que eu quero chegar? Ah, Leandro, mas o que muda e tal? O que muda é o seguinte: para nós, quando a pandemia começou, tá? Acredito que os colegas vão concordar, foi uma situação assim muito nova, pessoal, uma situação muito assustadora, uma situação muito... a gente não sabia exatamente o que fazer, como fazer, entendeu? A gente ia recebendo orientações que iam chegando na funerária, né? E como a gente proceder. A primeiro momento já foi exigido aquele macacão todo, né? Aquele equipamento de EPI, né? Viseira, óculos e toda a proteção necessária, certo? Pessoal, quando a gente se dirigia, tá? O decreto da Anvisa, ele dizia que a gente teria que fazer a remoção, tá? Do falecido com Covid-19, tá? A remoção do corpo do falecido, ou na UPA, ou nos hospitais, ou em clínicas, tá, pessoal? Já com o caixão, tá? Por quê? Porque o falecido seria colocado ali dentro, se lacra esse caixão e se segue direto para o cemitério. Então no início, pessoal, no ano de 2020 foi exatamente assim, tá? Do finalzinho de 19 para 20, né? Então, a gente ia lá já com o caixão, certo? Todo paramentado com essa roupa, esse macacão que eu expliquei para vocês, tá? Fazia a remoção do falecido. O falecido estava, certo? Aguardando, o corpo dele estava aguardando em um morgue, tá? Que são locais que a maioria dos hospitais e clínica tem, aonde a pessoa que entrou em óbito, geralmente na UTI, é transferida para lá e ali ela fica aguardando a funerária que vai fazer a remoção, certo? E alguns hospitais têm necrotério, pessoal, como o Hospital de Clínicas, por exemplo, em Curitiba, tá? E o Trabalhador e alguns outros, os grandes hospitais, né? Porque daí eles têm até geladeira, algum corpo que dá um problema de documentação e vai precisar ser colocado na geladeira aguardando a remoção da funerária, a liberação da documentação, certo? Que às vezes acontece. Aí, pessoal, e morte violenta aqui, né? Pelo menos aqui na nossa cidade,
vai pro IML, pessoal, tá? Daí a família tem que ir à delegacia, né? Pegar lá algum documento com o delegado e tal, para depois ir pro IML, certo? Retirar a guia amarela, aonde ela vai se dirigir ao serviço funerário, e lá alguma funerária vai passar a atender a família, certo, pessoal? Então é isso, tá? Quando que vai pro IML? Quando a morte não tem uma causa conhecida, ou seja, a morte de causa desconhecida, ou aguardando exames complementares, tá? Ou seja, a pessoa, encontraram essa pessoa morta, tá? E não sabem qual que é o motivo que levou essa pessoa a óbito, certo? Às vezes, pessoal, nem tem nenhum hematoma, nada aparente, nenhuma pancada, nenhum buraco, nenhum furo, nada, entendeu? Mas, né, entende-se que foi uma morte violenta ou uma morte sem causa conhecida, tá? E daí é necessário que o corpo seja encaminhado para o IML, tá? Ou quando não tem identificação da pessoa, tá? Para que seja identificado, né? O IML daqui de Curitiba, inclusive, é muito moderno, sabe? Tem banco de dados de DNA e tudo mais, sabe? E os exames que são feitos, né? Quando sai o laudo, que vai dizer do que realmente aquela pessoa morreu, tá bom? Então é isso, pessoal. Aí, como que acontece, né? A gente ia lá com esse caixão, tá? No hospital, na clínica, onde fosse. O falecido, tá? Vítima do Covid, ele está dentro de 2 envelopes, tá? Aqueles que você já devem ter visto em algum local, em filmes, que tem um zíper dos pés à cabeça. O que foi novo pro agente funerário? O que foi, assim, até pra gente, pessoal, ficou algo meio... Nossa, mas como assim? Entendeu? Por quê? Mesmo que seja morte violenta, mesmo que aconteceu alguma tragédia com a pessoa, mesmo que a pessoa foi encontrada queimada dentro de um carro, ou dentro de uma casa, ou que a pessoa levou muito tiro e está muito machucada, ou que a pessoa sofreu um acidente de avião ou de carro, ou um esmagamento numa empresa trabalhando, ou soterrado, né? Tava lá cavando uma fossa e de repente desbarrancou, como já aconteceu, pessoal, né? N situações, N formas que as pessoas acabam perdendo a vida, certo? Até o próprio trem, né? Aqui em Curitiba tem muito, a linha férrea passa por dentro da cidade em vários pontos. Aí o pessoal alcoolizado, o pessoal dependente de químico, ou o pessoal às vezes até por descuido, entendeu? Eles acabam sendo atingidos pelo trem, né? E acabam morrendo, e vocês já imaginam como que fica o corpo na maioria das vezes, certo? Então, pessoal, mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo esses casos, tá? A gente vê o falecido, certo? A gente vê a pessoa, vê o que sobrou do corpo da pessoa, tá? A gente tá vendo, tá ali, né? Se o rosto, né, foi preservado, não foi machucado, a gente tá vendo ali, consegue até ver como que a pessoa era, né? Ou se o rosto foi comprometido, né? Mas a gente tá vendo o restante do corpo. Pessoal, no caso do Covid, tá? Eu mesmo e vários colegas sepultamos muitas pessoas, mas muitas mesmo, certo? Sem ao menos imaginar como que a pessoa é. Em alguns casos eu sabia como que a pessoa era, porque a família me mostrava uma foto, tá? Se não, eu sepultei muitas pessoas que eu não imagino como que a pessoa era. Eu sabia que era um homem, uma mulher, ou um jovem, um adolescente, alguma coisa assim, certo? O que acontece, pessoal? Então isso, pra nós também foi estranho, sabe? Você ir lá, retirar o corpo de uma pessoa que faleceu de Covid, tá? Essa pessoa a gente não viu como não viu o seu rosto, certo? E a gente pega aquele envelope, coloca dentro do caixão e lacra o caixão, certo? E dali, pessoal, pelo menos aqui, já era combinado com a família que era sepultamento direto ou cremação. Então dali já saía direto pro cemitério,
ou direto pro crematório, certo, pessoal? Não era possível velório. Então algumas pessoas, algumas famílias, eu acompanhei esse sofrimento de perto. E sofrimento mesmo, pessoal, sabe? Porque eu me coloquei no lugar. Você imagina, quem passou por isso sabe. Eu passei, de certa forma, acompanhando famílias que passaram por isso. Mas eu não, né, como eu já disse pra vocês, graças a Deus, na minha família não houve, tá? Aí, pessoal, o que aconteceu? Aí, teve casos, eu me lembro de um caso que quando eu cheguei no cemitério, tá? Era a mãezinha do rapaz, ele olhou pra mim assim, quando a gente retirou ela do carro, né? E a gente ia seguir pra sepultura. Ele olhou pra mim e falou assim, mas cadê a minha mãe? Daí eu falei, a sua mãe tá aqui, né? Não, mas como assim? Eu quero ver minha mãe. Daí a gente fica, né? Tem que ter todo um tato, um jeito, um dedo, né? Aí, olha, eu entendo muito a dor do senhor, tá? Eu até peço licença para me colocar no lugar do que o senhor está sentindo, mas infelizmente, tá? Não é possível que, né, o senhor veja a sua mãezinha, tá? Sua mãezinha vai ser sepultada, né? E infelizmente ninguém mais vai poder vê-la, tá? O cara ficou desesperado, né? Ele queria saber quem garantia que era a mãe dele que estava ali dentro. E eu, né, com todo o jeito, falei, olha, a única coisa que eu posso falar pro senhor é que quando a gente fez a retirada do corpo dela do hospital, estão lá todos os meus dados, certo, pessoal? A gente assina um livro. Nesse livro tá os dados da funerária que eu trabalho, tá os meus dados, certo? Cópia de documento, né, que a gente fez no serviço funerário para liberação do corpo, tá? Fica junto. E a própria guia amarela, certo? Aí, pessoal, eu que nem eu falei pra ele, então são os documentos aqui que comprovam que é a sua mãezinha que tá aí, né? Aí a família retirou ele, né? Às vezes a pessoa pela emoção não consegue compreender, entender muita coisa, né? Mas é isso, tá? E assim foram vários casos, né? Aí, pessoal, o que aconteceu? Em 2021, pelo menos aqui em Curitiba, tá? Algum médico, até onde eu fiquei sabendo, uma comissão de médicos, falou: não, acima de 21 dias é permitido o velório. Por quê? Porque o vírus não tem mais risco de contaminação, o vírus já está morto no corpo. Pessoal, nós das funerárias, tá? Quem coloca a mão na massa, vamos dizer assim, né? Na situação propriamente dita, tá? Nós não concordamos, mas a gente não tinha força. Nós somos empregados, recebemos normas, recebemos ordens, certo? E daí o que aconteceu? Poderia ser verdade isso que os médicos estavam falando? Poderia, mas até então a gente ia retirar o corpo do falecido junto com outros corpos de Covid, usando as mesmas macas, toda a estrutura, as pessoas que circulavam, né, no hospital, ali tendo contato, levando os corpos ao morgue, ao necrotério, né? Então, pessoal, o que aconteceu? Como já era esperado, tá? A gente também, acima dos 21 dias, para ter velório, tem que preparar o corpo, certo? Então a gente vai ter contato com o corpo, por mais que a gente esteja usando todos os equipamentos de segurança possíveis, a gente vai ter contato. E a gente já imaginava, pessoal, que o risco da gente se contaminar, e a gente não estava vacinado nessa época ainda, certo? Era grande, mas foi fato, tá? Na funerária que eu trabalhava, eu sei que eu me contaminei lá, porque o primeiro colega que se contaminou, a gente trocou plantão, daí já teve contato com o outro e foi assim. Um foi se contaminando, dali 2, 3 dias outro já apresentava sintomas, dali 2, 3 dias outro, e se contaminando em 5. Tem um grupo grande aqui em Curitiba que se contaminaram em 14 ou 16. Graças a Deus, onde eu trabalhava ninguém ficou grave, tá? Todos se trataram em casa, não foi necessário internamento para ninguém, né? Todos fizeram os 14 dias de quarentena, todos se resguardaram, né?
E também contaminamos as nossas famílias em casa, infelizmente, né? Que a gente só sabia que estava contaminado depois que já tinha transmitido. Aí, pessoal, o que acontece? Então, como a gente começou a manipular esses corpos, certo? De vítimas de Covid que estavam entre a data do óbito e a data, entre a data de internamento e a data do óbito, estava dando mais que 21 dias, então começou-se a fazer o velório, certo? Foi autorizado o velório. Alguns vão me falar, mas você não tinha que estar contente. Perdão. Tinha que estar contente. Olha aí quantas famílias foram beneficiadas, né? Puderam ter um velório, dar um velório digno, se despedir do ente querido. Sim, pessoal, por esse lado eu concordo muito, tá? Mas, por outro lado, tá? Infelizmente, muitos colegas de profissão, tá? Se contaminaram. Tanatopraxistas, tá? O pessoal de cerimonial, o pessoal de funerária, os agentes funerários, né? O pessoal de flora, uma N profissionais aí que são tudo interligados ao mundo fúnebre, certo? Aí, pessoal, tá? Então, é isso que eu quis contar para vocês entenderem o que é o sepultamento direto, que muitas pessoas não têm conhecimento. A pessoa faleceu, mas nem teve velório. As pessoas falam assim, entendeu? Que é o Covid direto que a gente chama, tá? E esse Covid de 21 dias a gente chama de Covid tardio, tá? Por quê? A princípio os médicos faziam uma cartinha, tá? Dizendo, né, que acima de 21 dias não tinha mais risco de contaminação e poderia ser feito o velório, certo? E assim foi feito, pessoal, tá? Foram feitos muitos velórios no ano de 2020, né? E também agora no ano de 2021, que também continua, tá bom? Então é isso, pessoal, sabe? É uma doença que para nós ela totalmente desconhecida, né? Como para todo mundo, tá? Pouco se sabia e a gente acompanhou muita tristeza, né? E o pior de tudo é isso, pessoal, é nem a gente mesmo, tá? Ter contato, né? Com a pessoa que faleceu antes desses 21 dias, tá? Agora, acima dos 21 dias, é possível, né? Preparar o corpo da pessoa, né? Faz tanatopraxia se for necessário, ou se não, os procedimentos, né? Que tem que ser feito. E na sequência monta um velório aqui em Curitiba de 4 horas, tá? E após essas 4 horas a pessoa segue ou pro crematório ou pro cemitério, tá? Então, pessoal, comenta aí quem é de outra região, que é diferente, tá? Leandro, aqui não é assim. Comenta lá, tá? E o pessoal que nunca imaginou como que era, tá aí. Agora vocês já tem uma noção, né? Agora vocês já sabem o que acontece, tá? E não desejo pra ninguém, pessoal, sabe? Não desejo pra ninguém. É muito triste mesmo, né? Eu teve uma situação que essa me marcou, tá? Eu me lembro que eu tava numa capela e chegou o carro de outra funerária, tá? E ia montar o velório do esposo dessa senhora. Era um casal jovem com 2 filhos pequenos, tá? E eles estavam totalmente, né? Ela estava totalmente abalada. E quando o carro funerário chegou, tá? Que levantou a tampa, essa senhora entrou dentro do carro, se abraçou, tá? Ao caixão, e ali ela ficou um bom tempo. A gente sabe que aquele ali não era o lugar recomendado para ela. A gente sabe que ali é um local contaminado, né? Mas jamais num momento desse, nem eu e nem o outro colega que estava
dando atendimento, né? O que estava dirigindo o carro, falamos ou fizemos qualquer coisa, pessoal. A gente deixou o tempo dela ali, a emoção dela, a despedida dela, né? E infelizmente, sabe, a gente acompanha de fora, mas acompanha com muita tristeza, assim, sabe, pessoal? Com muita tristeza, né? Teve um outro caso que eu me lembro de uma moça muito jovem mesmo, 34 anos. A gente sempre acaba conversando um pouco com a família, né? Cantava na igreja, uma moça cheia de vida, preocupada com as pessoas que se contaminavam, e ela acabou se contaminando, pessoal. E o velório dela foi muito emocionante mesmo. Veio a pastora da igreja dela, tá? E a princípio a gente orienta que os familiares ficassem distantes da urna, né? Não se aproximassem, não tocassem, as orientações que a gente tem que dar, né? Mas, pessoal, nessas horas de emoção, de familiar, de ente querido, não tem jeito, pessoal. A gente tem que sair de perto para não se emocionar junto, sabe? E foi o que aconteceu. Eles começaram a cantar um hino mais lindo que o outro, tá? Todos em volta da urna, todos de mãos dadas, sabe? E a emoção tomou conta. Quem estava próximo, quem estava por ali, né? Então, foram várias situações, foram vários atendimentos, foram, sabe? Muitas pessoas que a ficha só caiu a hora que chegou no cemitério, que aí alguns falavam pra mim assim, pessoal, me cortava o coração, mas não vai abrir? Aí a gente ia explicar, não, infelizmente, né? Não é possível, tem um decreto, é Covid confirmado, né? Para resguardar a família de vocês, né? E